A ACFIM foi fundada em 2019 e representa as principais secretarias municipais de finanças do estado de São Paulo. Presente em todas as regiões paulistas, tem o objetivo de discutir política pública tributária, fornecer capacitação e assistência técnica, promover pesquisa, ensino e desenvolvimento, através de redes e parcerias com o poder público, universidades, empresas e outras instituições. A associação promove debates, palestras e seminários, e eventos importantes, como o Café da Manhã Virtual e o Seminário de Gestão Pública Fazendária, o SEGESP. Venha ser nosso associado. Mais informações no nosso site, e-mail e WhatsApp. Acompanhe nossas redes sociais, YouTube e Facebook. A ACFIM, Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo. Ricardo, tudo bem com o senhor? Que bom, quero agradecê-lo, viu, pela sua disposição a estar aqui conosco, né, abrilhantando a nossa Assembleia. A gente acabou de ter uma Assembleia uma Assembleia dos nossos membros aqui da nossa associação, e assim, a gente trouxe um tema bastante importante. A reflexão que eu faço é que nós estamos vivendo um tempo, né, e é uma reflexão bastante... que eu tenho pensado sobre isso. Os municípios têm sofrido muito nos últimos anos, não é de hoje, não, com derrotas muito grandes no que diz respeito à capturação das suas receitas, né? Da possibilidade. A gente tem, dentro dos municípios, todos os estudos demonstram que no médio e longo prazo, as receitas municipais são as que têm mais tendência de crescimento na administração pública como um todo. Então, a gente vê todas as propostas de reforma tributária querendo abocanhar essa possibilidade de crescimento. Nós, aqui em Santos, acreditávamos nessa tese, né? Nós já discutimos, inclusive, aulas do senhor aqui, a nossa procuradoria, ela acreditava nessa tese, tanto que nós, no começo do ano, nós e muitas cidades do estado de São Paulo tiveram a sua CND, a sua certidão cassada pela Receita Federal do Brasil, porque a gente exercia o nosso direito de reter o tributo, porque nós acreditávamos que nós estávamos certos, e nós fazíamos isso, mas nós entramos com mandado de segurança, nós e várias cidades, e conseguimos por força de mandado de segurança. Não foi por entendimento do governo federal, mas essa vitória que os municípios conseguiram agora, que eu falo que é uma vitória dos municípios, tem uma possibilidade muito grande de incrementar as receitas de todos os municípios do Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade de ouro. A gente recebeu muitos pedidos, viu, professor? Chamo o senhor de professor, com todo respeito, porque eu sei que o senhor é um professor. E, assim, a gente recebeu o pedido de muitos municípios para escutarem, porque é um tema bastante importante para os municípios, então, de vários estados, mas, principalmente, lógico, a gente dá enfoque para os nossos afiliados aqui da CEFIM. Agradeço mais uma vez, passo a palavra para o senhor e uma boa aula para todos. Muito obrigado, Adriano. Já tivemos oportunidade de conversar, né? Enfim, com a doutora Renata Reis, que é a Procuradora-Geral de Santos também. Tivemos juntos na batalha aí pelo IPTU, né, das áreas do Porto de Santos, né? Atuei diretamente e conseguimos reverter uma jurisprudência do Supremo que era desfavorável, né? Tanto no caso do Rio de Janeiro, que envolvia a área da Infraero, quanto no caso da Companhia Docas aí de Santos. E hoje está todo mundo podendo cobrar aí IPTU de aeroporto, de porto e de outras áreas que estão afetadas a serviços públicos, mas que têm uma ocupação e uma finalidade comercial, inclusive das concessionárias, né, das concessionárias de serviços públicos. Então, é um dos temas que atuamos. Nós temos atuado aí, né, eu tenho atuado pela assessoria jurídica da Abrasf, nos últimos 12 anos no Supremo Tribunal Federal e no STJ, em diversos temas, temos obtido muitas vitórias, apesar de algumas derrotas no Legislativo, né, no Judiciário. A gente colecionou, ano passado, 22 vitórias em processos com repercussão geral só na área de direito tributário e financeiro. Então, tivemos vitórias muito importantes, o ISS sobre franquias, né, o ISS sobre software, temas como imunidade tributária recíproca, que vem cada vez mais sendo corrigida pelo Supremo
por força desse esforço que temos feito, né? A Abrasf hoje é a entidade que mais atua como amicus curiae na defesa dos interesses dos municípios e só perdemos hoje em representação no Supremo Tribunal Federal para a OAB. Né? Nós estamos atuando hoje em mais de 80 processos no Supremo Tribunal Federal admitidos como amicus curiae, representando direto ou indiretamente o interesse dos municípios. Né? A Abrasf representa as capitais, mas a grande maioria dos assuntos são de interesse comum. Né? Então, nós temos procurado articular também com o Fórum dos Procuradores Gerais, com a Frente Nacional dos Prefeitos, enfim, com todas as entidades municipalistas, regionais, nacionais, para levar junto ao Supremo Tribunal Federal. Temos feito a defesa de alguns municípios que precisam de apoio, lá em Brasília, eu tenho história de advocacia, nossa atuação aí é uma atuação com todo o chapéu também um pouco de setor público, porque eu sou procurador de carreira do município de Rio de Janeiro desde 1995, né? Mas hoje atuo também como consultor e assessorando as entidades, sobretudo aí a Abrasf. Quanto ao tema aqui, o objeto hoje da nossa conversa, né? Eu queria contar um pouquinho, antes de fazer aqui uma explicação com algum slide, e queria mais ouvi-los para tentar sanar algumas dúvidas e direcionar, já dizendo de início que a demanda está tão grande, eu recebo ligações diariamente aqui pedindo informações, materiais. Nós fizemos, em 2019, o segundo workshop sobre esse tema, né, quando nem todos poucos municípios e estados tinham implementado efetivamente o imposto de renda retido na fonte, mas nós estamos fazendo um outro workshop agora, eu gostaria de convidá-los e as equipes das secretarias, que vai ser híbrido, vai ser presencial aqui no Rio de Janeiro, na sede da BDF, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, e também virtual. Então, quem não puder vir ao Rio de Janeiro, né, vai poder fazer também virtual no dia 23 de novembro. Né? Eu vou conversar com o Dr. Sérgio Nalini, a gente pode fazer um acordo aqui, oferecer algumas vagas para a Cefim, mediante algumas outras inscrições, como contrapartida, para, enfim, atender ao maior número possível de municípios. Né? A gente tem um número limitado aí de vagas, porque a gente está garantindo, com esse workshop, além da apostila que a gente dá, enfim, 30 dias de tirar dúvidas. A gente vai ficar aqui com uma linha direta para tirar dúvida, porque muita gente está publicando os seus decretos, né? Eu acabei de orientar o decreto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, infelizmente, né, apesar de ser minha casa, não tinha acreditado na tese, e agora teve que vir o Supremo Tribunal Federal finalmente decidir para né, aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre, né? O pessoal aqui resistiu à tese, mas, enfim, chegou a hora, e tem alguns exemplos interessantes, como a Prefeitura de Fortaleza talvez seja a mais estruturada e uma das que, desde o início, implementou na sua plenitude a retenção do imposto de renda sobre o pagamento de prestadores de serviço de fornecedores, e hoje essa receita é a terceira receita mais importante do município de Fortaleza, por incrível que pareça. Né? Só perde hoje para o ISS e para a cota-parte do ICMS. É mais que IPTU, é mais que ITBI, é impressionante o valor hoje que eles conseguem arrecadar, e fizeram um estudo, inclusive, da perda do FPM, né? Porque se você arrecada e não repassa, ou, enfim, esse valor não é pago pelo prestador de serviço a título de imposto de renda, você deduz ele da base de cálculo do FPM. E mesmo Fortaleza, que entre as capitais é que mais recebe participação no FPM, né, os 10% do bolo que são dirigidos para as capitais, mesmo assim Fortaleza tem um ganho expressivo, muito expressivo, e por isso deu tanta importância desde o início ao imposto de renda retido na fonte, cumprindo lá o mandamento da norma constitucional. Mas deixa eu contar um pouquinho da história dessa tese, né, porque ela eu acho bastante inspiradora para outras iniciativas que nós temos levado aí no ambiente do direito financeiro municipal, da tributação municipal, das finanças municipais. Essa tese começou em 2005, quando o então secretário de Fazenda de Belém, que era auditor da Receita Federal, me fez uma provocação, ele tinha recém assumido lá a secretaria, falou: Ricardo, olha, eu estou vendo aqui, o pessoal não faz a retenção sobre pagamento de prestadores e tal, eles usam o decreto, o regulamento do imposto de renda, o decreto à época 3.000, de 99, para fazer retenções como se fosse uma pessoa jurídica de direito privado, a contratante de serviços. Então, lá, o decreto 3.000, como é a legislação hoje de retenção, tem basicamente 6 hipóteses de retenção na fonte, né, com aquela alíquotazinha
de 1,5%, para cooperativas, serviços de limpeza. Então, muitos municípios faziam dessa maneira, e outros nem faziam, não faziam retenção alguma. E aí, eu não sabia como é que era, apesar de ter assessorado a Fazenda aqui do Rio de Janeiro, eu não tinha me deparado ainda com esse sistema no ambiente municipal. Eu assessorei a Fazenda do Rio de 2000 até 2006, mas até então não tinha me deparado com essa deficiência na aplicação da norma constitucional. E a Constituição, à época, já tinha aí quase 20 anos, né? Quase 20 anos de editada, 1988, né? 12 mais 5, 17 anos de edição, e ninguém. E aí eu fui pesquisar a doutrina, não tinha uma linha escrita sobre isso, todas as interpretações eram retrospectivas, elas se baseavam no artigo 85 do Código Tributário Nacional e nas constituições anteriores de 67 e 69, que expressamente limitavam a rendimentos do trabalho, né, as retenções na fonte, ou seja, pagamento de funcionários, de estipêndios, de proventos, etc., e, excepcionalmente, sobre títulos da dívida pública, rendimentos relativos aos títulos da dívida pública, o que foi até uma sinalização importante na discussão que se travou a partir dessa provocação que eu fiz. Então, eu elaborei em 2005 um parecer para a Abrasf, depois isso foi publicado, né? Publiquei na Revista de Direito do Estado, em 2010, esse parecer, depois em 2013, na Revista Dialética de Direito Tributário, e até agora, até esse ano de 2020, até 2019, na verdade, era uma ilustre desconhecida da teoria do direito tributário no Brasil. Mesmo assim, mesmo com todos os movimentos que foram feitos, a nossa doutrina não tinha se interessado pela extensão da interpretação dessa norma constitucional. Bom, desde o início, então, nós orientamos aos municípios que pudessem fazer essa retenção ampla usando a legislação federal disponível, né, até por simetria. Bom, a simetria, o princípio da simetria, que foi muito usado pelo Supremo Tribunal Federal para engessar a criatividade dos municípios e dos estados, para que seguissem obrigatoriamente os modelos federais, né, diversos, de processo legislativo, de organização administrativa, enfim, nas suas diversas possibilidades, ele tinha que também servir para nos socorrer, buscar aí uma equiparação dos procedimentos que estavam previstos na legislação federal. E aí o parecer indica como base, continua indicando, porque é a legislação federal disponível, o artigo 64 da Lei Federal 9430, de 96, que permite, ou melhor, determina que as autarquias, fundações federais façam a retenção na fonte, utilizando-se critérios a serem estabelecidos em instrução normativa. Então, existia uma instrução normativa à época, a instrução normativa 539, e a partir de 2012 foi editada a instrução normativa 1234. É fácil de gravar porque é sequencial, IN 1234 de 2012, que é que traz um rol de serviços, né, e de fornecimento de bens e mercadorias, com alíquotas previstas não só para o imposto de renda, mas para a CSLL, para o PIS, para a COFINS. Então, nós buscamos SPEC nessas normas federais para, a partir delas, fazer as retenções. Nós já tínhamos até proposto uma regulamentação da matéria por lei complementar federal, não andou no Congresso Nacional, e até porque, a partir desse ano, nós tivemos uma reunião com o então secretário da Receita, Barreto, e a Abrasf em 2013, provocando que a Receita se posicionasse sobre o tema. E a Receita aí veio com uma resposta ainda mais dura, né, dizendo o seguinte: só pode sobre rendimentos do trabalho, inclusive com aquele código lá de recolhimento. Veio com um parecer que resultou numa solução de consulta, né, com a consulta interna, em que eles mesmos inventaram, a solução de consulta 166 de 2015 da COSIT, que, por sua vez, depois gerou uma instrução normativa de dezembro de 2015, a instrução normativa 1599. Nessa instrução normativa, pela primeira vez, a Receita explicitou uma sanção. Aqueles municípios que fizessem retenções e não repassassem os valores, retenções sobre rendimentos pagos a qualquer título de prestadores de serviços e fornecedores de bens, ficariam sujeitos à inscrição no cadastro de devedores da União, né, no CAUC. E sujeito também a uma eventual ação fiscal, não só a cassação aí da certidão, como alguns municípios sofreram, né, ao longo desses últimos anos, esse tipo de problema. Até então, eu não aconselhava que os municípios judicializassem a matéria, né? O único que judicializou contra a minha opinião, mas, enfim, foi o município de São Paulo. A Procuradoria de São Paulo adora judicializar as coisas. Eu brinco lá com os meus colegas de São Paulo, e, aliás, procurador, eu sou de uma vertente completamente avessa ao judiciário. Eu acho que a gente, quanto menos, né, judicializar, melhor. Não é à toa que a Abrasf está conduzindo, eu tenho conduzido lá coordenado,
o projeto piloto de mediação tributária em Porto Alegre, que é o projeto pioneiro no Brasil de mediação tributária, para a gente abrir esse espaço de diálogo com o contribuinte, para prevenir conflitos, prevenir disputas e controvérsias em matéria tributária. Afinal de contas, né, conforme diz o INSPER, no estudo de 2020, nosso passivo tributário judicializado chegou a 5,5 trilhões de reais, o que equivale a mais ou menos 75% do PIB brasileiro. O país da OCDE que eu vi que tem mais passivo até agora foi a Espanha, que tem 5% do PIB, né, de passivo tributário, de discussões tributárias na justiça. Então, isso é uma montanha de casos e de dinheiro que mostra a ineficiência desse modelo adversarial, de litigiosidade, achando que o judiciário tem uma varinha de condão e a execução fiscal é toda poderosa, que vai resolver os problemas de arrecadação e de recebimento dos inadimplentes. Então, infelizmente, essa aposta na judicialização de São Paulo foi ruim, porque houve uma sentença desfavorável, que eu falei, olha, abafa isso aí, não divulga essa decisão, pelo amor de Deus, e depois ela foi confirmada pelo TRF da Terceira Região. Em paralelo, né, posteriormente a essas medidas da Receita Federal de 2015, né, a solução de consulta da COSIT 166 e a Instrução Normativa 1599, surgiu a oportunidade, aí sim, diante de uma ameaça concreta, né, um abuso de autoridade, uma ilegalidade evidente perante a Constituição, de judicializar. Então, muitos municípios e estados ingressaram, impetraram mandados de segurança, e nós fizemos uma medida, um modelo que foi utilizado por muitos municípios, e vieram aí, começaram a vir as liminares. Algumas foram cassadas, como a de Salvador, que depois foi confirmada, eles reverteram em agravo no TRF da Primeira Região, e assim por diante. E o primeiro estado, na verdade, a primeira região judiciária a construir um número mínimo interessante de decisões favoráveis à tese dos municípios foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tinha 4 decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em agravo, favoráveis à tese da retenção ampla, né, para todos os pagamentos feitos a esses prestadores e fornecedores. E um dos juízes, do caso de Sapiranga, do município de Sapiranga, lá do Rio Grande do Sul, entendeu por bem utilizar um instrumento novo, que está previsto no Código de Processo Civil de 2015, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem por objetivo uniformizar o entendimento jurisprudencial em nível recursal para todos os juízes que estão sob, né, a competência hierárquica daquele tribunal. E assim aconteceu, e desde então nós passamos a atuar nesse caso, né, o município de Sapiranga, depois de Sapucaia do Sul, que são partes interessadas nesse IRDR. Eu fiz sustentação oral no Tribunal Regional Federal, na turma, e aconteceu até um caso muito peculiar, porque nós perdemos de 3-1. Só que a turma estava incompleta, eram 6 desembargadores, um tinha se aposentado, outro estava de licença, tinha um quórum reduzido, e o que eu sustentei foi o seguinte: dos 3 votos, 2 tinham o mesmo fundamento, e um terceiro tinha fundamento diferente. Ou seja, não havia sequer maioria, né, metade, para melhor explicar, metade do colegiado completo votando no sentido de uniformizar a jurisprudência. Então, eu levantei uma questão de ordem durante o julgamento, a presidente, né, o pessoal ficou um pouco perdido lá no julgamento, a presidente da turma pegou lá o regimento interno, discute para lá, discute para cá, depois de meia hora atenderam o meu pedido de que era remeter o tema para o pleno, né, a corte plena do TRF4, com a composição máxima de 15 desembargadores. E aí sim a matéria foi remetida para lá, sem definição quanto à pacificação de jurisprudência. Fizemos um trabalho intenso, né, procuramos trazer os estados também, né, lideramos esse processo desde o início e conseguimos uma vitória por 13-2 no TRF da 4ª Região, 13-2, um voto brilhante, inclusive, do desembargador Leandro Paulsen, que é um dos poucos desembargadores que realmente é especialista em direito tributário, tem obras conhecidas, respeitadas, e ficamos até preocupados, porque o livro do professor Leandro Paulsen, de comentários ao Código Tributário Nacional, ele também adotava a interpretação retrospectiva, né, com base no artigo 85 do CTN, ou seja, uma interpretação superada na nossa visão pela Constituição de 88. Vocês vão ver aqui a diferença da dicção entre os dispositivos constitucionais por si só suficientes para
mostraram uma mudança de amplitude da retenção do imposto de renda. E, para nossa felicidade, né, para nossa satisfação, o professor Leandro Paulsen, ele, então, concordou com a nossa tese, deu um voto brilhante e depois corrigiu os comentários ao CTN, passando a adotar a mesma linha de interpretação que nós tínhamos defendido e que depois, agora, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi concluído agora nesse mês, recentemente, portanto, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, cita essa passagem já da nova edição, da edição de 2019, do Comentários ao Código Tributário Nacional do professor Leandro Paulsen. Então, chegamos aí a essa decisão do TRF4 e a Fazenda Nacional não se deu por vencida, né, e, obviamente, recorreu ao STJ, o STJ entendeu por não conhecer a matéria e, antes mesmo disso, tinha feito um pedido à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, através de uma petição, a petição 7001, pedindo uma suspensão nacional do IRDR, ou seja, ninguém mais poderia decidir a matéria até que o Supremo Tribunal Federal definitivamente se pronunciar sobre a matéria. O cenário no Supremo Tribunal Federal era bastante desfavorável também, porque já havia mais ou menos 16 ações cíveis originárias, movidas pelos estados. Diversos estados entraram questionando essa matéria a partir de 2017 e 2018. Já tinham alguns pedidos de liminar indeferidos com uma motivação de mérito, contrárias à nossa tese. Já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5565 do Distrito Federal. O ministro relator era o ministro Luiz Fux. Nós entramos também, como amicus curiae, pela Braskem, em todas essas ações, e especialmente nessa ADI 5565. Conversamos muito lá no gabinete do ministro Fux, e, para nossa surpresa, o ministro Fux, na época, disse que não conhecia, não iria processar a ADI, porque entendia que a matéria não era constitucional. Então, a gente estava ali com um cenário desfavorável no Supremo Tribunal Federal. Bom, finalmente, o recurso da Fazenda Nacional, o recurso extraordinário, chegou ao Supremo, depois que o STJ entendeu que a matéria era constitucional. Trabalhamos pelo reconhecimento da repercussão geral. O relator desse caso, era o ministro Alexandre de Moraes. Antes disso, duas outras ACOs entraram em pauta, e aí ficamos sabendo do voto do ministro Marco Aurélio, que já era, de certo modo, conhecido, e do voto do ministro Toffoli, que nos foi amplamente favorável, adotando todas as teses. Então, assim, até chegarmos a essa decisão unânime de 10-0 do Supremo Tribunal Federal, né, proferida agora no plenário virtual, com 4 declarações de voto bastante extensas, declarações do ministro Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar e do ministro Edson Fachin, né, que dá muita robustez a essa decisão, incorporando todas as teses que nós defendemos até agora, em termos de fundamentação, e assegurando não só essa interpretação ampla da Constituição, mas a autoaplicabilidade da norma constitucional, ou seja, não depende de regulamentação, né, a determinação de que a União não pode frustrar o efeito dessa norma constitucional, seja através de pareceres, instruções normativas, ou negando a aplicação das suas próprias normas. Ou seja, a norma constitucional tem que ser interpretada e otimizada na sua aplicação, e também consagrando que as fundações e autarquias podem fazer também as retenções com base lá nas normas que derivam do artigo 64.9430. Está tudo no acórdão, né, para nossa alegria. Ficou apenas um fiozinho solto aí, e nós vamos opor embargos de declaração, junto com os municípios que são partes, que é a questão das empresas estatais dependentes, né? E esse tema eu acho que é um tema que a gente pode avançar ainda. Eu pego aqui o exemplo da Conlurb do Rio de Janeiro, né? A Conlurb vive de receitas orçamentárias, ela não tem, né, capacidade de pagar sequer as suas despesas próprias com receitas de tarifas, por exemplo, ou outros preços que ela venha a cobrar. Ela recebe receitas que derivam da taxa de coleta de lixo, que são arrecadadas pelo orçamento público municipal, e também complementação por fonte 00, fonte de impostos. Então, é uma estatal dependente que tem regime de direito público, ainda que tenha forma de sociedade de economia mista. A nossa tese é de que se aplica em razão desse regime, reconhecido lá no artigo 2º, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, como empresa estatal dependente, a possibilidade dela também fazer as retenções na fonte sobre o pagamento de prestadores de serviços e de fornecedores, o que vai avançar também sobre o pagamento de pessoal.
que já era um problema anterior que o Supremo Tribunal Federal tinha afastado quando julgou a ACO 571. E ele fez uma análise puramente formal. Ora, se é sociedade de economia mista ou empresa pública, está fora da previsão dos incisos 1 do artigo 157 e do artigo 158, que são os fundamentos da norma constitucional. Então, assim, rapidamente, né, eu já falei aqui uns 20 minutos, mas só para trazer aos senhores essa trajetória da construção da tese, da defesa da tese e do resultado, de maneira resumida, que nós temos hoje para a aplicação dessa retenção e dos critérios básicos. Lógico, tem uma série de questões de classificação de receita, né, de preenchimento de DIRF, de alteração dos contratos administrativos em curso, que são necessários, das minutas padrão e dos novos contratos que vierem a ser celebrados com fornecedores e com prestadores de serviços, sejam eles padrões, como fornecimento de eletricidade, combustível, telefonia, enfim. Tem esses que são padronizados, são concessionários de serviços públicos, que também vão sofrer retenção, né, de acordo com os critérios que estão na legislação. Mas aí sim a gente precisa realmente ter um workshop que aprofunda com todos os detalhamentos para que a gente possa aprofundar e realmente esclarecer ponto a ponto. A ACFIN foi fundada em 2019 e representa as principais secretarias municipais de finanças do estado de São Paulo. Presente em todas as regiões paulistas, tem o objetivo de discutir política pública tributária, fornecer capacitação e assistência técnica, promover pesquisa, ensino e desenvolvimento através de redes e parcerias com o poder público, universidades, empresas e outras instituições. A associação promove debates, palestras e seminários e eventos importantes, como o Café da Manhã Virtual e o Seminário de Gestão Pública Fazendária, o SEGESP. Venha ser nosso associado. Mais informações no nosso site, e-mail e WhatsApp. Acompanhe nossas redes sociais, YouTube e Facebook. A ACFIN, Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo. Se vale a tradição do secretário, a pergunta sempre será, né? Eu já posso arrecadar já? Exatamente. Onde está o caixa, né? Eu posso buscar essa arrecadação amanhã, né? Então, eu acho que já podia há muito tempo, né? O Rio de Janeiro, eu fiz um cálculo aqui, perdeu quase 10 bilhões de reais, porque não acreditou na tese. E eu ainda falava, olha, se por acaso o Supremo decidir contra, vai modular, ele não vai mandar nenhum município devolver dinheiro para a União, duvido. Então é aquele bilhete de loteria que você tem de volta pelo menos a aposta. Então, se o senhor quiser acompanhar o chat também tem algumas perguntas aí. Tem aqui preenchimento de DIRF, alteração contratual, alíquotas, enfim, as alíquotas estão lá na IN, né? Aí as dúvidas surgem pontualmente, porque tem algumas cláusulas de fechamento da IN, como, por exemplo, outros serviços, e às vezes tem dúvida de enquadramento, aí tem que ouvir a dúvida concreta, né? O tema do preenchimento da DIRF, a gente vai ter que esclarecer isso com a Receita, né? Talvez precise aí. Eu já tinha aconselhado, na época, a entregar a DIRF em papel, na época, tempos atrás. E se a Receita continuar bloqueando os códigos para esse tipo de retenção, só liberar os códigos para retenção de pagamento de servidores, declarar tudo no código que a Receita liberou. E depois faz lá um requerimento formal protocolado na Receita para não dizer que descumpriu a obrigação acessória. Né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, pode ser? Pois não. Na realidade, eu sempre lembro que eu fico na parte executiva de uma associação e não estou no cotidiano. Mas sou da Receita Federal, sou auditor aposentado. Né? Então, nisso tudo, o que mais me surgiu dúvida foi o seguinte: olha, reter o imposto de renda é uma obrigação. Ficar com ele é uma decisão. Né? Então, assim, eu fico imaginando se os municípios já não tinham que estar retendo esses impostos de renda na fonte, e aí vem a Receita e diz o seguinte: ok, vocês ficam só com a parte trabalhista, né, e congêneres,
E o que for de prestadores de serviços e fornecedores, não. Esse vocês têm a obrigação de recolher, mas precisam repassar para nós. Mas aí, então, agora vem minha dúvida. Eu já não tinha que estar recolhendo, eu preciso fazer um decreto para recolher, como fez o Rio de Janeiro só agora, né? Eu acho que Uma boa pergunta. isso na prática, eu acho que as prefeituras querem saber, né? Imagina o Nelson, né? Ele quer segunda-feira ter e receber lá em Pradópolis, né? Muito bom. Bom, tinha um vácuo normativo, né? Não tinha nenhuma norma se dirigindo especificamente a estados e municípios em relação a prestadores e fornecedores, né? Tanto é que nós buscamos a aplicação por analogia, por simetria, né? Por otimização da norma constitucional das normas federais existentes. Por isso que nós estamos trabalhando com isso. Nossa proposta agora, inclusive no PL 2337, do senador Ângelo Coronel, relator, é fazer a tributação do imposto de renda na fonte dos prestadores e fornecedores exclusiva e definitiva na fonte. Ele gostou da ideia, porque vai poder também baixar a carga tributária dos prestadores e fornecedores do setor público, né? E, ao mesmo tempo, vai aumentar esse percentual de arrecadação pelos estados e municípios. E vai também melhorar operacionalmente para a Receita, porque ele não vai precisar mais tratar isso na declaração de ajuste, né, anual do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, eu acho que isso tem um ganho, né, para a União não é propriamente um ganho mais operacional, não de receita, mas para os prestadores e fornecedores, para os municípios e estados, seria um ganho. Mas, enquanto isso não vier, nós vamos trabalhar com o que temos. Então, o que nós orientamos desde o início, né? O primeiro município que adotou essa estratégia, em 2008, foi Campo Grande. No município de Campo Grande, a gente fez a primeira minuta de decreto, e é um decreto executivo, né? Para não surgir nenhum questionamento de que o município está legislando, ainda que haja a possibilidade do município legislar pela sua competência suplementar. Se a União resolver revogar a instrução normativa e deixar isso num vácuo total mesmo, né, alíquota zero para essas retenções, eu entendo que os municípios e estados podem e devem editar normas estabelecendo percentuais de retenção, porque ele vai estar frustrando a norma constitucional. Eu espero que a gente não chegue a essa guerra com a Receita Federal. Então, hoje a gente tem aí parâmetros, né, que estão editados, são muito razoáveis e que estão gerando essa receita para os municípios. Mas os municípios até então só editaram decretos executivos, ou seja, dizendo que vão aplicar as normas federais, né? Eu entendo que os municípios já deveriam, né, desde sempre estarem fazendo retenções, mas não tem uma... Por isso que da minha pergunta, né? Não tem norma prevendo isso. Na verdade, o tema era duvidoso até então, né? Agora que o Supremo Tribunal Federal realmente bateu o martelo, não tem mais dúvida sobre isso. Agora, a retenção na fonte, por força da norma constitucional, constitui receita própria do município, não é nem distribuição do produto da arrecadação. Está claro também no acordo do STF agora que essa titularidade é própria, é imediata. O município a retém e arrecada, fica com aquilo no caixa, né? Não tem que repassar, não tem agora e nunca teve que repassar, conforme nós viemos defendendo ao longo desses anos e conforme foi reconhecido agora pelo STF. Então, a forma hoje de fazer a retenção é isso, usar os critérios federais, que valem para as autarquias e fundações federais, os mesmos percentuais, as mesmas hipóteses da instrução normativa, e, lógico, tem toda uma organização administrativa interna, por isso a importância de um decreto executivo, inclusive também perante os fornecedores, porque provavelmente não tem nenhuma previsão nos seus contratos dessas hipóteses de retenção, tirando aqueles casos em que os municípios usavam lá o regulamento do imposto de renda, fazendo retenção para aqueles prestadores lá previstos, né? Inclusive, na hipótese de cooperativa, se não me engano, a alíquota de retenção da IN 1234 é menor que a do decreto 3.000. Então, quem ainda tem contratação com cooperativa vai perder um pouquinho de receita aí, e usava esse critério anterior, vai perder um pouquinho de receita, mas vai ganhar muito mais, né? Do outro lado, com as retenções. Vocês terem uma ideia, só de obra, a alíquota é 4,8% para obras públicas, né? Serviços de engenharia. É mais do que o ISS, porque o ISS geralmente é 2%, 3%, ainda tem dedução de base de cálculo, que muitos municípios admitem, né? Apesar do Supremo, a gente também ganhou isso, né? Revertemos esse entendimento de que podem ser deduzidos todos os materiais da base de cálculo, não podem, o Supremo já decidiu agora, eu atuei pelo município de Betim, né, Minas Gerais, e nós revertemos esse
falso entendimento do Supremo, na verdade, nunca tinha sido construído como precedente. Era uma decisão monocrática recorrida pelo município de Betim, mas, enfim, nesse caso, a retenção de 4,8 a título de imposto de renda na fonte é maior até do que o ISS devido. Então, vejam como é. Quem está fazendo obra aí está conseguindo fazer despesa investimento, despesa de capital com obra, vai reduzir o dispêndio, né? E vai ter que, logicamente, preencher a DIRF lá em fevereiro, informando que fez a retenção desse percentual, dos valores daquele CNPJ, daquele prestador de serviços ou fornecedor de bens. Então, assim, rapidamente respondendo os pontos que foram levantados no chat, eu tenho um modelo de decreto aqui, eu sugiro, o do Rio de Janeiro acabou de ser publicado, né? Quem quiser me mandar aqui, quiser mais informações também sobre o workshop, quiser esse material mais imediato, eu posso, lógico, passar aqui, mandem para o doutor Sérgio aqui. Nós coordenamos, doutor Ricardo, isso, inclusive o senhor já nos passou no Rio, né? E a gente até fez uma notícia de blog que a gente menciona e ele já está lá. Então, certamente nós não vamos ter tempo hoje de esgotar a matéria, né? Amanhã é um baita de um feriado exclusivo dos servidores, mas tem muita gente aí prontinho para se servir dele, né? Parece que cortou a minha fala aqui, alguém está falando no chat que cortou a minha fala sobre a União, os valores retidos. Não ocorreu, se o senhor quiser repetir, bom. Eu acho que é o... Não, se o senhor quiser repetir, tudo bem, senão... mas eu não sei que parte. Se é a parte se é a parte da DIRF, se é a parte dessa alteração do critério que a gente está defendendo agora, é a parte da DIRF, é isso, a retenção vai ser feita e vai ser informada na DIRF, né? E esse cruzamento é feito depois pela Receita Federal, porque isso vai ser considerado uma antecipação do pagamento de imposto, né? Parcial. Uma pergunta singela de novo, tá, doutor? Eu faço a parte singela, o senhor completa aí na jurídica. Na verdade, tudo que se tem para arrecadar, todo o regulamento, né, está no Código Tributário, né? Então, o Código Tributário que dá as orientações naquilo que você vai arrecadar, em qual alíquota e tal. Isso nós não precisamos nem discutir, né? O decreto executivo, ele entra de forma preliminar e depois você vai ter que levar isso para o Código Tributário, ou ele já entra com o mesmo efeito para essa redação? Basta o decreto. Todo mundo está implementando o critério, basta o decreto, né? Um decreto bem enxuto e é um decreto executivo, não é um decreto nem repetindo alíquotas, nada disso, até porque a instrução normativa pode ser alterada. Então, enquanto tiver a legislação federal razoável, né, a gente tem que aplicá-la, até que a gente consiga editar uma norma constitucional, uma norma nacional nova, que traga aí um critério mais operacional, né? E a gente está defendendo isso, uma alíquota de 3% de retenção na fonte para prestadores de serviços, já que boa parte deles está no lucro presumido, né? E tem, enfim, uma redução de base de cálculo importante. E para os fornecedores de bens, estamos defendendo uma alíquota de 5% como tributação exclusiva e definitiva na fonte, a título de imposto de renda. Ou seja, esse fornecedor de bens, em relação a essa receita, a essa renda, a esse acréscimo patrimonial, ele não vai mais oferecer a tributação federal. Tá? Isso tem um impacto quase como de uma reforma, da reforma tributária, né? Se você for medir... A gente acredita que isso vai tapar os buracos das perdas que esse PL está trazendo para os municípios e para os estados. Se você for medir o que a reforma tributária está fazendo, esse decreto e essa decisão do Supremo são salvadores, né? A minha experiência mostra que há um aumento de arrecadação na ordem de 0,8% do orçamento. Tá? Essa é a média. Pode ser que chegue a 1%. Então, se o seu orçamento é um orçamento de 100 milhões, você vai aumentar R$1 milhão de arrecadação. Né? Se o seu orçamento é de 1 bilhão, vai aumentar em 10 milhões. Se o seu orçamento é de 10 bilhões, vai aumentar 100 milhões de reais anuais de arrecadação a esse título. Na verdade,
você vai deixar de gastar e vai reclassificar isso como uma receita de imposto de renda retido na fonte, né? Então, é muito significativo. O estudo que nós fizemos com a Frente Nacional dos Prefeitos, com José Roberto Afonso, em 2018, mostrou, conseguimos desagregar lá no FINBRA, lá, enfim, nas informações disponíveis também da STN, etc., o valor já retido por estados e municípios no Brasil estava em 60 bilhões de reais. Então, esse é o número de 2017, na verdade, estudo de 2018 relativo a de 2017. Acho que de lá para cá já cresceu. Muita gente passou, sobretudo depois da decisão TRF4, que foi de 2018, né? E aí sim deu uma sinalização muito mais forte do que a gente já tinha. Por enquanto, a gente tinha várias decisões favoráveis, mas dispersas, e algumas começando a ser cassadas, porque a União começou a fazer ali um trabalho intenso nos TRFs. Nós sabemos que Justiça Federal é a Justiça da União, né? Justiça da União, o juiz depois pensa que se não tiver orçamento da União, ele não tem mais aumento, né? Então, ele acaba, às vezes, defendendo mais a União do que o próprio procurador da Fazenda Nacional. Eu sei porque eu milito na Justiça Federal há 30 anos. Eu sei que lá, no final do dia, o cara, né, ele lembra disso. Olha, se eu quebrar a União, pô, eu não tenho mais aumento. Vou perder aqui as minhas regalias e tal. Vai ficar mais difícil. Então, ele defende a União, muitas vezes, mais do que a PGFN, do que a AGU, por incrível que pareça. Então, esse negócio de justiça em razão da pessoa, né? Da pessoa da União, enfim, essa é uma anomalia que a gente copiou dos Estados Unidos, péssima para nós. Nesse aspecto, até porque, enfim, ela tem toda essa gama de competências que a gente conhece. Então, assim, eu acho que a gente tem aí a possibilidade de um aumento já agora, com a legislação disponível, expressivo, talvez aí 3 vezes. Ou seja, a base de arrecadação do imposto de renda de estados e municípios pode chegar aí a 180, 200 bilhões de reais por ano, né? Que vão deixar de ser, não todos os valores, porque a gente sabe também que tem muito fornecedor e prestador que não paga, né? Não paga o imposto de renda por diversos motivos. Sonega, está no lucro real, consegue ter despesas operacionais a ponto de eliminar, né, o lucro real. Tem uma série de questões, a própria questão da redução de base de cálculo, no lucro presumido para os prestadores de serviços. Tem uma série de hipóteses aí que acabam frustrando a arrecadação efetiva desses bilhões que, em tese, vão ser retidos pelos municípios. Então, não necessariamente esse valor vai deixar de ingressar nos cofres da Receita. Mas, sem dúvida, a gente conseguiu aí talvez a maior vitória judicial na história, né, para os municípios no âmbito do Poder Judiciário. Então, fico muito feliz, a tese que eu batalhei aí sozinho aí durante 16 anos. Ouvi de colega aqui da casa dizendo que eu era maluco, enfim, que não ia dar em nada, mas a gente não desiste fácil, não. A gente continua lutando e conseguimos reverter também já alguns outros casos, né? Mas esse aí, sem dúvida, é emblemático. Eu acho que foi uma vitória muito importante, porque eu participei de um grupo de trabalho liderado na época pela professora Misabel, enquanto procuradora-geral do município de Belo Horizonte. Na época o prefeito era o Fernando Pimentel, e ela montou um grupo muito bacana de análise do sistema tributário nacional, e ela fez estudos mostrando o impacto que a tributação federal e estadual tinha nas compras municipais. Quanto você manda para a União, para os estados, a título de tributos, indiretos ou diretos, quando você compra uma ambulância, né? Na época, esse cálculo apontou que 56% do preço da ambulância era de tributos embutidos, né? Então é isso. Que federalismo fiscal é esse que você compra uma ambulância, mas na verdade você está revertendo dinheiro, recursos, receitas municipais para as esferas federal e estadual? Então ela defendia, como a Eliomar Balheiro defendeu lá no passado, e como já teve um período da Suprema Corte Americana que adotou a imunidade tributária recíproca, considerando o contribuinte de fato, quer dizer, quem realmente paga no final o imposto. No caso, é o comprador, né? É o município, é o estado que acaba sofrendo o impacto da carga tributária, a repercussão financeira, né, do tributo. Então, essa é uma hipótese excepcional, mas que a Constituição adotou essa vertente da imunidade tributária do contribuinte de fato, a imunidade tributária recíproca. E isso também está estampado nos votos dos ministros do Supremo. Eu tenho defendido que essa é a inspiração dessa norma constitucional desde o início, desde o primeiro parecer que eu publiquei,
e os acórdãos acolheram também essa fundamentação, que é muito alvissareira para os municípios, né? Porque a gente hoje tem como possibilidade também avançar na desoneração das compras de PIS/COFINS, de IPI, de outros impostos que, no fim das contas, quem paga são os orçamentos municipais, né? Faz sentido isso? Não me parece fazer sentido isso. É uma distorção, né? É uma traição à perspectiva de não centralização de receitas no âmbito da federação. Até porque quem carrega o piano dos serviços públicos aos cidadãos são os municípios. Nós sabemos disso, né? Os estados perderam a importância na federação por vários motivos. Os municípios, muitos já prestam serviço de segurança pública, seja comprando equipamento, viatura, manutenção de postos, de corpo de bombeiros, etc. e tal, porque senão o estado não tem dinheiro. Então, os municípios já financiam segurança pública. Hoje, só tem 2 capitais que não têm guarda municipal armada. Ou seja, os municípios tiveram que colocar a mão na segurança pública com recursos próprios. Então, nem as tarefas constitucionais a que os estados estão comprometidos por força da norma, da Carta Constitucional, nem isso os estados conseguem fazer. Os estados têm o maior imposto da federação, que é o ICMS. É o imposto mais mal gerenciado, né? É uma desgraça o ICMS, eu conheço bem, meu pai foi fiscal de ICMS, né? Decano aqui do Conselho de Contribuintes, etc. Eu nasci praticamente dentro de uma inspetoria de fiscalização de ICMS, até que eu fui expulso, né? O dia que eu peguei um papel, colei o papel cheio de cola na cabeça de um fiscal amigo do meu pai, que era careca. Ele falou assim, nunca mais você pisa aqui. Aí eu falei, pô, vou ter que fazer concurso, né? Concurso público, para voltar a pisar numa repartição pública. Então, foi mais ou menos isso. Então, o ICMS foi muito mal gerenciado, e até a substituição tributária, que começou com meu pai aqui, o Raul, o Alberto da Silva Lopes, que até há pouco tempo ainda era o representante do Estado do Rio de Janeiro no CONFAS, né? Eu já, quando comecei a estudar direito tributário, eu falei assim, pai, virou um monstro isso aqui, a substituição tributária, isso virou um negócio descomunal, né? Uma distorção completamente... Mas porque era uma necessidade do modelo, né? O modelo da não cumulatividade é um fracasso retumbante, e o Brasil conhece bem esse fracasso. Não é só esse pessoal de laboratório aí que acha que IVA, IBS, isso é bom para o país. É quem nunca sentou o bumbum na cadeira de fiscal ou de uma contabilidade de empresa para saber o que é lidar com esse imposto, com não cumulatividade analógica de declaração, né? Passeio de nota, que todos os países que adotaram o IVA dual, por exemplo, aí Canadá e Índia, por exemplo, estão aí as voltas com fraudes, né? Com um intermediário que desaparece, que gera crédito, mas que não paga. Tanto é que o Bernardo Api falou assim, não, a gente vai botar ali no sistema que eles propuseram na PEC 45, agora nessa 110, só vai dar crédito se a etapa anterior recolheu o imposto. Aí o pessoal arranca os cabelos. Enfim, é o fracasso definitivo desse modelo que não funciona na prática. Funciona bem ali na planilha, no PowerPoint, mas na prática não funciona. Então, assim, a gente tem um cenário hoje que a gente precisa compreender essas questões contextualizadamente. A gente tem que contextualizar. Bom, isso aqui é só o ganho de arrecadação? Não. Isso está no âmbito da imunidade tributária recíproca, de uma redução de impacto nas despesas públicas dos municípios, na contratação de serviços e de bens, que não é para o seu bel prazer, né? Não é para pagar dívida pública, é para prestar serviço público para o cidadão. Esse discurso é muito importante, porque, né, a gente tem que enfrentar aí a Receita Federal, e hoje o Orçamento Público Federal, a gente sabe o que é, né? Desde a Emenda Constitucional 86 da Emenda 100, você tem um orçamento impositivo dos parlamentares. Faz sentido isso no federalismo fiscal? Você tem que ficar dependendo de uma emenda parlamentar de um deputado federal para trazer verba para o seu município, né? Fazer uma ponte, um açude, uma praça, reformar o hospital local? Não faz sentido. Por que os municípios, eles próprios, não têm receita suficiente para, né, fazer a melhor alocação de recursos de maneira legítima, discutida no seu orçamento, né, em relação a isso? Então, eu também gosto de colocar isso, porque depois vem uma crítica política, vocês se deram bem, né? Vamos encher agora o orçamento de dinheiro. Não vamos encher o orçamento de dinheiro. Vamos deixar de passar dinheiro por a esfera federal, né? Que, enfim, tem orçamento secreto, orçamento oculto, tem todo tipo de orçamento, tem gordura. A União, além da NTN, da LTN, de conseguir rolar, né, suas dívidas, ter acesso ao crédito, porque, enfim, ela dita as próprias regras, os municípios e estados estão com a corda no pescoço, tem que ultrapassar a CAPAG lá da STN, né? O chicote da CAPAG, que é afiado. Então é isso. Os municípios vivem um drama, os estados vivem um drama diante dessa ditadura fiscal que a União acabou impondo. Então, assim, a gente tem que realmente ampliar o discurso
Eu só estou vendo aqui que a minha bateria está acabando e eu tenho que conectar. Peraí, já achei. O meu recarregador. Bom, tem que perguntar aqui. Retido e imposto de renda retido do Simples? Não, o Simples está excluído, tá? Simples está excluído. Esse é um dos problemas que a gente tem que superar. Entidades imunes, empresas isentas também. Organizações sociais também estão fora da retenção. Então, eu já estou, inclusive, orientando quem tem contratos de gestão com organizações sociais, né? E aí, enfim, eu sou muito crítico a esse modelo, né? Esse modelo eu não consegui ver até agora. O pessoal fala em nova reforma administrativa, mas não implementaram nem a reforma administrativa de 1998, lá do Bresser Pereira. Foi uma boa reforma administrativa. Quem é que faz a avaliação de produtividade dos seus servidores? Não conheço. Quem fez a avaliação da melhoria da qualidade dos serviços públicos quando foram transferidos para a cooperativa ou para a OS? Ninguém faz. Eu pego o exemplo aqui da saúde no Rio de Janeiro, que a gente gasta bilhões por ano dando cheques para as OS fazerem o que elas querem, né? Pagar pessoal e comprar medicamentos, insumos, etc. Um plantonista, 24 horas de carreira, ganha R$4.000. Um cara da OS ganha 10. Aí você fala assim, bom, mas o cara é melhor, será? Não vejo diferença. Pelo contrário, há muitas críticas a esses que trabalham. Mas vamos olhar pelo ponto de vista puramente financeiro. Esses R$10.000 que você paga, os 27,5% de imposto de renda a que ele está sujeito, não vão para o Fundo de Previdência Público Municipal, vão para a União. Ou melhor, não vão para os cofres municipais, vão para a Receita Federal, vão para o Tesouro Nacional. E o percentual de previdência, seja ele 11% ou no regime próprio 14%, seja lá qual for a alíquota, não vai para o regime próprio de previdência, vai para o regime geral do INSS. Quer dizer, de largada você perde 38,5% desses R$10.000 para a União, usando esse critério da OS. Então, esses modelos vão sendo implementados, talvez por outros motivos, mas a gente não consegue ter um mínimo de autocrítica e de mensuração quanto à melhoria da qualidade. Você poderia falar, mas a gente está perdendo aqui muito dinheiro, é muito mais caro, mas melhorou assim 100%, 200%, né? A velocidade, a cobertura, a qualidade do atendimento. Nada disso é mensurado. Então, além de não ter mensuração disso, e ao meu ver, acho que as reclamações continuam num patamar muito parecido quanto à qualidade dos serviços, por exemplo, de saúde, tem uma perda de receita gigantesca, porque os salários, né, as remunerações são, às vezes, o dobro ou mais do que o dobro, e o valor que não fica com o município ou com o Estado é gigantesco. Né? É 27,5% de imposto de renda para a União e 11% para o regime geral, para o INSS, deprimindo ainda mais as receitas do Fundo de Previdência. Os fundos de previdência vão continuar deficitários, vão continuar precisando de cobertura de fonte do Tesouro. Não tem jeito, né? Porque é isso, o fundo não pode quebrar. Por mais que você tente lastrear com imóveis, com inventar receita, nós temos esse modelo. Então, a gente, em relação às OS, eu estou sugerindo que pode ser que a parte de pessoal continue com a OS, mas que a compra dos insumos venha com nota emitida em nome da prefeitura, para a prefeitura poder fazer retenção na fonte do valor pago por medicamentos, por material hospitalar, por outros insumos que são necessários à prestação dos serviços hospitalares que foram terceirizados aí, enfim, foram conveniados através dos contratos de gestão, termos de parceria, o que for aí com entidades do terceiro setor, sobretudo com as organizações sociais. Porque pela legislação federal hoje disponível, nem simples, nem isentos, nem imunes e nem OS estão incluídos aí nas hipóteses de retenção. Ou seja, é uma perda importante, né? Deixa-se de fazer retenção na fonte dessas hipóteses. A gente tem tudo isso detalhado, porque não são só essas hipóteses, né? Tem muitas outras hipóteses, a gente não tem tempo aqui por isso que a gente tem aí, mais uma vez, esse workshop para trazer, e quem vai falar dessa parte contábil é a ex-contadora-geral de Belo Horizonte, né? A Lucy Fátima Freitas, que vocês devem conhecer. Conheço. E o André Macedo, também, que é assessor técnico lá da Abrasf, vai falar também dessa parte, inclusive, aplacar um pouco a preocupação das empresas, né? Porque o setor privado também está aí querendo saber o que vai acontecer, se eles vão sofrer retenção ainda esse ano, se vão fazer retenção retroativa. Tem município querendo fazer retenção retroativa. Fechar o caixa esse ano. Cada um sabe da sua dor. Né? Mas como fosse possível, né, doutor? Doutor Ricardo, olha, nem que a gente tivesse sonhado poderia ter tido uma participação tão brilhante como essa do senhor hoje, e que soma-se a outras, né, que já esteve conosco até presencialmente, né?
Eu não me esqueço, quando o senhor fez aquela palestra sobre valorar os seus imóveis, né? Você falou, Maracanã tem um preço, a ponte, ainda que tenha alguém dormindo embaixo, tem um preço, né? Eu me lembro muito bem da sua palestra, tenho uma memória muito boa para isso. Muito bem, eu já disse que eu acho que, na verdade, nós sofremos aí uma reforma tributária silenciosa, né? Como fosse uma dessas séries aí que as coisas vão acontecendo em silêncio e acabam acontecendo lá na frente. Mas não foi bem em silêncio não, porque o senhor esteve na ativa e o senhor, seus pares, as instituições que o senhor representa. Eu estou muito agradecido. O nosso presidente foi chamado pelo prefeito para encerrar lá as atividades do dia. Ele deixou um abraço enorme para o senhor. O senhor fique à vontade de fazer os seus agradecimentos e colocar a Cefim aí, está com diversos diretores hoje aqui presentes, todos eles têm o direito de falar a hora que quiserem, né? Quero agradecer, pedir licença de um minuto, nós tivemos a participação da Paraíba, do estado do Ceará, né? Minas, Paraná, cidades aí, Campo Grande está presente, Fortaleza, que o senhor tem tradição lá, pediu e está com 2 técnicos conosco, que não deu tempo da gente fazer protocolo. Nós vamos pegar agora as presenças e vou enviar um ofício agradecendo a todos, e inclusive para as cidades associadas nós vamos ter a sua palestra gravada e estarão à disposição delas aí para a hora que quiserem assistir. Nossos profundos agradecimentos. O senhor fica com a palavra, pode falar o tempo que o senhor quiser, mas de nossa parte nós já nos damos por agradecidos aí da sua participação. Doutor Sérgio, muito obrigado, é uma satisfação muito grande. Eu quero também parabenizá-lo por todo o seu trabalho, né, reconhecido, de altíssimo nível, sempre provocando aí questões importantes para o aprimoramento, né, das finanças brasileiras como um todo, né, sobretudo dos municípios. Essa troca, essas boas práticas, né, eu estou assessorando a Abrasf desde 2001, eu completei 20 anos esse ano assessorando a Abrasf. Então, vim acompanhando aí a evolução, né, dos municípios, né, uma evolução, a construção da nota fiscal eletrônica de serviços, da declaração das instituições financeiras, né, a elaboração da Lei Complementar 116, que eu acompanhei de perto lá no ambiente da Abrasf, né, a conquista da COSIP, que foi uma conquista importante, né, da alíquota mínima do ISS também, que foi importante para segurar aí a guerra fiscal. Então, assim, o ISS se tornou um imposto realmente importante para todos os municípios brasileiros, ou pelo menos para a grande maioria deles. Então, a gente vem vendo essa evolução ao longo do tempo, essa maturidade dos municípios e quão importante isso é para o desenvolvimento do Brasil. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, de alguma maneira, contribuindo, né? Estamos sempre aí na luta, tentando aprimorar com novas ideias. Uma delas é esse tema que, enfim, tem tantos temas, mas tem um que agora a gente está imbuído de resolver, que é o problema das redes aéreas, elétricas, cabeamento, que enfeiam, emporcalham as cidades brasileiras. Pessoas, às vezes, nem sabem por que está tão feio o Brasil. Aí vai no exterior e acha tudo bonito, né? Porque se chega lá, você não tem transformador pendurado, cabo, né? Nós fizemos uma atuação recente no Supremo Tribunal Federal, mostrando, usando os dados da Abracopel, a Abracopel, desde 2008, é uma associação brasileira que faz análise dos perigos da energia elétrica. O número de acidentes fatais com redes aéreas hoje já é maior do que qualquer acidente industrial, comercial ou doméstico com energia elétrica no Brasil. Então, a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, inclusive, editou um manual para o pessoal que solta pipa perto de rede elétrica, mas tem acidentes com tráfego de veículos, com transeuntes, com quem faz a manutenção dessas redes. Então, nós precisamos trazer uma fonte de financiamento para o enterramento dessas redes. Não é um simples enterramento como muitas concessionárias fazem. É a criação de galerias técnicas, pelo menos nas vias principais das cidades brasileiras, ou perto de monumentos naturais ou culturais, que precisam ter aquela ambiência preservada para a gente melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro, preservar não só áreas turísticas, mas áreas de convivência das cidades brasileiras. E a gente não tem essa discussão, eu tenho batido nessa tecla e acho que a gente vai ter espaço agora de colocar mais uma hipótese lá no 149, embaixo da COSIP, uma contribuição de melhoria especial, tripartite, né? Paga a prefeitura, paga
a concessionária e paga também o proprietário do logrador, o beneficiado, um valor para ajudar a organizar isso no país. A gente está às vésperas aí do 5G, os senhores sabem que a selvageria vai piorar, porque para que o 5G funcione bem, você precisa ter uma antena a cada 100 metros. Vocês imaginam o que vai ser isso? Nossa. O país vai ser avassalado pelo 5G. Todo mundo faz publicidade, os meios de comunicação acham ótimos, porque eles vão se valer dessas plataformas, mas os cidadãos, as prefeituras, quem vive nas cidades brasileiras, vai sofrer muito com a instalação, né, desregrada de antenas do 5G. Nós estamos às vésperas disso. Os municípios não pararam ainda para pensar nesse tema. Então, eu tenho trazido isso, porque também não adianta só levantar a plaquinha achando ruim. A gente tem que trazer soluções, e a solução passa por uma fonte de financiamento adequada, razoável para todos, para que fique melhor, né? Todo mundo ganhe, seja criar valor e todo mundo fazer aí o jogo do ganha-ganha. Enfim, então, estamos nessa batalha também, entre outras, mas eu acho que o imposto de renda na fonte, sem dúvida, aí é uma grande vitória, e a gente tem que administrar bem, né? Não acabou, né? Não acabou, o jogo realmente só acaba quando a gente chega ao final. A gente ainda tem essa questão aí da norma que vai disciplinar mesmo de maneira mais adequada esse regime constitucional. Hoje a gente tem as normas federais, a gente tem que usar essas normas federais hoje, porque é muito significativo o ganho de arrecadação ou redução de despesas. É uma norma que protege, está ali para garantir aos municípios e aos estados essa receita, né? Uma desoneração ainda que pequena, ainda que parcial dos gastos com a contratação de bens e serviços, mas eu não tenho dúvida de que é uma vitória sob o ponto de vista não só financeiro, sob o ponto de vista estrutural, né? No momento em que a reforma tributária ameaça tirar um imposto que é tão importante para os municípios como o ISS, porque não se trata de mais ou menos dinheiro. Muitas vezes o enfoque é esse. Eu estou trabalhando aqui no município do Rio, eu propus a criação de uma, entre aspas, Bolsa Verde, né? Um hub de finanças sustentáveis para que a cidade veicule novamente aí um mercado financeiro voltado para a sustentabilidade, crédito de carbono, enfim, o CBIOS que já roda lá na B3. E um dos motores importantes que todo o mercado entende como valioso é o ISS verde, né? Nós estamos em vias de dar crédito para quem investir, fizer compra de créditos de carbono e outros ativos verdes que sejam comercializados nesse ambiente de negócios da cidade. Se nós perdemos, enquanto município, esse instrumento de política tributária, vamos ficar na mão de quem? Né? Hoje, a competição internacional, antes de ser entre países, é entre cidades. Quando uma empresa se decide instalar, né, em um determinado local, ela analisa, em primeiro lugar, as condições da cidade e não do país. Lógico que o ambiente de negócios, a segurança jurídica, a carga tributária, relações trabalhistas, né, nos doing business, são todos considerados. Mas o elemento de maior peso é a ambiência das cidades, mão de obra especializada, enfim, qualidade de vida, infraestrutura local. Isso tudo é decisivo na hora de fazer a instalação de uma empresa, seja da indústria, seja do comércio, seja, sobretudo, dos serviços. Então, a gente não pode perder o ISS. E o imposto de renda, toda a argumentação trazida na fundamentação dos votos apontou a importância da autonomia, não só financeira, da autonomia tributária dos municípios brasileiros e dos estados também, diante aí desse quadro constitucional que nós temos. Então, enfim, fico feliz de poder trazer um pouco essa mensagem, de também buscar aqui, ainda que rapidamente, detalhar algumas questões que são aí, né, parecem filigranas, mas não são, na aplicação, na implementação realmente da retenção, e que eu digo para os senhores, façam a retenção logo as retenções, comecem a fazer do que vocês puderem, né? O que vocês puderem reter hoje, façam retenção, porque vai ser importante aí para as receitas municipais. E os que puderem, né, não só comparecer, indicar técnicos para participar do nosso workshop no dia 23, eu coloquei meu e-mail ali, a gente está preparando até sexta-feira o flyer, enfim, todas as condições de inscrição para o evento. Quem puder vir ao Rio de Janeiro faremos aqui um grande coquetel de encerramento, né, para prestigiar quem se deslocar para o Rio de Janeiro, né, será muito bem recebido aqui por nós, lá nas instalações da BDF, enfim, aqui na cidade. E quem não puder, nós vamos fazer também através da plataforma online, para que todos também possam acessar e, enfim,
ter acesso aí ao conteúdo. Não tirar dúvidas aí de 30 dias, que eu sei que é mesmo fazendo um seminário de um dia inteiro, ainda fica um monte de dúvida, porque a pessoa volta com a apostila, volta para a secretaria e chega lá na secretaria e alguém fala assim, mas isso aqui, você não perguntou. Você não perguntou. Aí a pessoa fica, às vezes, né, veio aqui com aquela missão de trazer todas as informações e resolver todos os problemas, quando volta para a sua própria casa. E aí a gente está abrindo essa possibilidade de atender durante 30 dias aí dúvidas que ainda remanesçam após o workshop. Mas muito obrigado a todos que estão aqui presentes até agora, né? Já 6 horas da tarde, 6h07. Então, doutor, sobre o workshop, o presidente ia conversar com o senhor, mas ele infelizmente foi chamado lá pelo prefeito, o nosso presidente Adriano lá de Santos, e realmente há um interesse da CEFIN, né, para destinar esse workshop para os seus associados, né? E nós temos aí cerca de 800 contadores filiados conosco, né? E a gente tem feito eventos de 1.500 pessoas participando, né? Então, assim, o senhor também pode utilizar aí das nossas referências. Conversaremos muito breve, a hora que o senhor puder, se quiser falar comigo antes de soltar o flyer, quem sabe aí dentro dessa parceria. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Com Deus. Muito obrigado. Bom fim de semana. Ao doutor Sérgio, parabéns mais uma vez. E a todos que, enfim, estiveram aqui conosco hoje. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade e ficar à disposição. A CEFIN foi fundada em 2019 e representa as principais secretarias municipais de finanças do estado de São Paulo. Presente em todas as regiões paulistas, tem o objetivo de discutir política pública tributária, fornecer capacitação e assistência técnica, promover pesquisa, ensino e desenvolvimento, através de redes e parcerias com o poder público, universidades, empresas e outras instituições. A associação promove debates, palestras e seminários. E eventos importantes, como o Café da Manhã Virtual. E o Seminário de Gestão Pública Fazendária, o SEGESP. Venha ser nosso associado. Mais informações no nosso site, e-mail e WhatsApp. Acompanhe nossas redes sociais, YouTube e Facebook. A ACEFIN, Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo.